Aos 31 anos, Bernardo Silva já conquistou quase tudo aquilo que um futebolista pode sonhar. Títulos, respeito internacional, o estatuto de cérebro silencioso de uma das melhores equipas do mundo. Mas, por trás do sorriso contido e da imagem de profissional exemplar, existe uma história muito mais tensa do que o público imagina. Nos bastidores, Bernardo nunca foi apenas o jogador discreto. Houve momentos de choque, frustrações profundas e conflitos silenciosos que moldaram o seu caráter. Por que razão um dos talentos mais refinados do futebol português acumulou tantas tensões ao longo da carreira? Quem foram as figuras que o pressionaram, o contrariaram ou o colocaram à prova nos momentos mais decisivos? E por que só agora essas histórias começam a vir à tona? O que parecia ser apenas uma carreira perfeita esconde episódios desconfortáveis, palavras duras e decisões que deixaram marcas. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar sério. Chegou o momento de entrar na lista. 5 nomes, 5 histórias. Começamos com o número 5. Número 5. Pep Guardiola. Quando Bernardo Silva chegou ao Manchester City, muitos acreditavam que trabalhar com Pep Guardiola seria o cenário perfeito. Um gênio do passe sob o comando de um gênio do futebol. Mas a realidade, longe das câmaras, revelou-se muito mais dura. Pep não era apenas um treinador. Era uma pressão constante, um olhar que exigia perfeição absoluta em cada toque de bola. No início, Bernardo encantou. Movimentava-se entre linhas, obediente, inteligente, quase invisível para o público casual, mas essencial para o sistema. Porém, com o passar do tempo, a exigência tornou-se quase sufocante. Guardiola corrigia tudo: posicionamento, linguagem corporal, decisões em milésimos de segundo. Segundo relatos de bastidores, havia treinos em que Bernardo saía em silêncio, claramente frustrado, após ser interrompido repetidas vezes pelo treinador. Insiders do clube recordam momentos tensos em reuniões técnicas, onde Pep questionava publicamente decisões de jogo. Nada era pessoal, mas tudo parecia pessoal. Para um jogador cerebral como Bernardo, a constante sensação de nunca ser suficiente começou a pesar. Houve épocas em que, apesar de jogar regularmente, sentia que o reconhecimento nunca chegava da forma esperada. O ponto de maior tensão surgiu quando Bernardo expressou, ainda que de forma contida, o desejo de mudar de ares. Barcelona foi mencionado. Paris também. Nos corredores do Etihad, comentava-se que Guardiola não reagiu bem. Não houve confronto público, mas o ambiente esfriou. O sorriso cúmplice entre treinador e jogador deu lugar a uma relação mais fria, quase mecânica. O impacto foi profundo. Bernardo começou a carregar um conflito interno. Continuar a vencer sob extrema pressão ou procurar um lugar onde pudesse respirar. Apesar de ter ficado e conquistado títulos históricos, algo se quebrou ali. A admiração manteve-se, a confiança plena não. Essa relação moldou Bernardo Silva, tornou-o mais resistente, mais fechado, mais intenso, mas também deixou marcas invisíveis que poucos perceberam. E se o número 5 já revela tensão, os próximos nomes vão ainda mais fundo. Número 4. A Federação Portuguesa de Futebol. Para muitos adeptos, vestir a camisola da seleção nacional é o auge absoluto. Para Bernardo Silva, no entanto, essa relação nunca foi simples. Desde muito cedo, existiu uma tensão silenciosa entre o jogador e a Federação Portuguesa de Futebol. Não por falta de patriotismo, mas por uma sensação constante de desconfiança e subvalorização. Nos primeiros anos na seleção principal, Bernardo sentia-se sempre um passo atrás. Chamado, mas raramente protagonista. Titular num jogo, suplente no seguinte. Segundo pessoas próximas do balneário, havia uma percepção clara de que o seu estilo, técnico, associativo, pouco físico, não encaixava totalmente na visão dominante da federação naquele período. Enquanto outros ganhavam espaço pela força
ou estatuto mediático, Bernardo parecia ter de provar tudo 2 vezes. O clima tornou-se ainda mais pesado durante grandes torneios. Em momentos decisivos, Bernardo era frequentemente o primeiro a sair, substituído cedo, sacrificado taticamente. Insiders relatam que, após alguns jogos, o jogador deixava o balneário em silêncio absoluto, visivelmente irritado, evitando entrevistas e contactos com dirigentes. Não era revolta aberta, mas uma frustração acumulada. O episódio mais delicado ocorreu quando críticas internas começaram a circular. Comentários sobre a sua falta de impacto chegaram aos seus ouvidos. Bernardo nunca respondeu publicamente, mas pessoas do seu círculo afirmam que se sentiu injustiçado. No Manchester City, era peça-chave. Em Portugal, sentia-se um recurso, não um pilar. As consequências foram profundas. A relação tornou-se distante, protocolar. Bernardo passou a falar pouco sobre a seleção, escolhendo cuidadosamente cada palavra. O orgulho permanecia, mas a ligação emocional enfraqueceu. Jogava por dever, não por confiança plena. Essa tensão moldou a sua postura pública, mais reservado, mais crítico por dentro, mais consciente das fragilidades institucionais. A camisola continuava pesada, mas agora também carregava dúvidas. E se a federação representou o conflito institucional, o próximo nome revela um choque ainda mais pessoal. Número 3. João Félix. Quando Bernardo Silva já era uma referência consolidada no futebol europeu, João Félix surgiu como o novo rosto do talento português. Jovem, mediático, vendido por valores astronômicos, rapidamente passou a ocupar o centro das atenções. Para o público, eram apenas 2 gerações diferentes. Nos bastidores, porém, nasceu uma tensão subtil, alimentada por comparações constantes e expectativas desiguais. Insiders da seleção recordam que a chegada de João Félix alterou o equilíbrio do balneário. A federação precisava de um novo símbolo, a imprensa precisava de uma nova estrela. E Félix encaixava perfeitamente nesse papel. Bernardo, por outro lado, continuava a ser visto como o jogador funcional, o operário de luxo. Essencial, mas raramente celebrado. Em treinos, a diferença de tratamento tornava-se visível. Félix recebia atenção especial, liberdade criativa, margem para errar. Bernardo era cobrado por cada detalhe. Pessoas próximas afirmam que isso gerou um desconforto silencioso. Nunca houve confronto direto. Mas o clima ficou pesado, olhares frios, conversas curtas, uma distância que crescia jogo após jogo. O momento mais delicado surgiu após uma grande competição internacional, quando a narrativa mediática começou a apontar João Félix como o futuro absoluto da seleção. Bernardo ouviu comentários internos, questionando se o jogo deveria passar mais pelo jovem do que por ele. Segundo testemunhas, essa sugestão foi um golpe duro, não por inveja, mas por sentir que o seu percurso estava a ser rapidamente esquecido. A frustração acumulou-se. Bernardo passou a jogar com menos espontaneidade, mais contido, quase defensivo. O peso de ter de provar constantemente o seu valor, enquanto o outro recebia crédito antecipado, afetou a sua relação com o grupo. As consequências foram claras. A ligação entre ambos nunca se aprofundou. Respeito profissional existia, mas cumplicidade não. Bernardo fechou-se ainda mais, focando-se no clube, onde o seu valor era inquestionável. Esse choque de gerações deixou marcas invisíveis e preparou o terreno para conflitos ainda mais intensos. Porque se o número 3 expôs rivalidade silenciosa, os próximos nomes vão trazer confrontos diretos e palavras difíceis de esquecer. Número 2. José Mourinho. Para Bernardo Silva, José Mourinho sempre foi uma figura quase mítica no futebol português. Um vencedor, um estratega, um homem de opiniões fortes. Mas, quando os caminhos dos dois começaram a cruzar-se de forma mais direta, a admiração deu lugar a desconforto.
Nos bastidores da seleção e em declarações públicas cuidadosamente calculadas, Mourinho nunca escondeu a sua preferência por jogadores mais físicos, mais diretos, mais prontos para a guerra. Bernardo, com seu futebol cerebral, associativo e discreto, parecia não encaixar totalmente nessa visão. Segundo pessoas próximas do jogador, cada comentário indireto era sentido como um ataque pessoal. O momento mais tenso surgiu quando Mourinho, já fora dos bancos da seleção, questionou publicamente o impacto real de certos jogadores criativos no futebol moderno. Embora nunca tenha mencionado Bernardo pelo nome, o alvo era claro para quem conhecia o contexto. Insiders revelam que Bernardo ficou profundamente incomodado. Não respondeu. Não reagiu. Mas guardou. Em conversas privadas, comentava-se que Mourinho representava tudo aquilo que Bernardo temia para o seu legado. Ser visto como um jogador elegante, mas dispensável em jogos grandes. Essa ideia corroía-o. Cada crítica indireta reforçava a sensação de que, em Portugal, ainda havia quem duvidasse do seu valor real. O choque não foi explosivo, mas corrosivo. Bernardo passou a evitar qualquer aproximação pública. O respeito institucional manteve-se, mas a distância emocional tornou-se evidente. Para ele, Mourinho deixou de ser uma referência e passou a ser um símbolo de uma mentalidade que nunca o compreendeu totalmente. As consequências foram silenciosas, porém profundas. Bernardo reafirmou a sua identidade longe desse modelo. No Manchester City, provou que inteligência também vence guerras. Mas a ferida ficou. A ideia de que, no seu próprio país, o seu estilo ainda precisava de defesa constante. E se o número 2 revelou um conflito ideológico, o último nome vai muito além do futebol. Vai tocar no orgulho, na liderança e no silêncio mais pesado de todos. Número 1. Cristiano Ronaldo. Falar de Bernardo Silva, sem falar de Cristiano Ronaldo, é impossível. Capitão. Ícone, a maior figura da história do futebol português. Mas exatamente por isso, a relação entre os dois sempre foi carregada de tensão silenciosa. Não por ódio declarado, mas por algo mais difícil de gerir: liderança, espaço e voz dentro do balneário. Desde cedo, Bernardo percebeu que na seleção existia uma hierarquia intocável. Tudo passava por Cristiano. O jogo, a comunicação, as decisões. Para um jogador que pensa futebol de forma coletiva, essa centralização tornava-se frustrante. Insiders do balneário revelam que houve momentos em que Bernardo questionou, em privado, certas escolhas táticas moldadas exclusivamente para servir Ronaldo. Nunca houve confronto direto. Bernardo não é esse tipo de jogador. Mas os sinais estavam lá. Em jogos grandes, quando a equipa precisava de controle e circulação, ele sentia que as instruções eram claras: entregar rápido, arriscar menos, pensar no último passe para Cristiano. Isso limitava o seu jogo. E ele sabia. O episódio mais sensível ocorreu após um torneio internacional decepcionante. Segundo testemunhas, houve uma reunião interna tensa, onde alguns jogadores mais jovens demonstraram frustração. Cristiano falou, forte, dominante. Bernardo manteve-se em silêncio. Mas quem o conhece garante. Aquele silêncio dizia tudo. A partir daí, a distância aumentou. Respeito máximo, sim. Admiração pela carreira também. Mas identificação, não. Bernardo passou a encarar a seleção como um espaço de obrigação, não de expressão total. No clube, era líder pelo jogo. Em Portugal, era sombra de uma liderança maior. As consequências foram claras. Bernardo tornou-se ainda mais reservado. Mais frio nas aparições públicas com a seleção. Jogava, cumpria, mas raramente sorria. A camisola pesava mais do que nunca. Esse conflito não foi uma guerra aberta. Foi pior. Foi um silêncio prolongado entre duas visões de futebol que nunca se alinharam completamente. O momento mais tenso da história de Bernardo Silva nunca aconteceu diante das câmaras. Aconteceu num espaço fechado, longe dos microfones, pouco antes de um jogo decisivo da seleção.
Segundo insiders da equipa técnica, Bernardo quebrou o seu habitual silêncio e levantou uma questão incômoda. Até que ponto a equipa estava a jogar para vencer? Ou apenas para servir um nome? A sala ficou imóvel. Nenhuma resposta imediata. Nenhuma discussão aberta. Apenas olhares trocados e um silêncio pesado, quase agressivo. Cristiano Ronaldo ouviu. Não interrompeu. Não contestou. Mas quem estava presente garante que, a partir daquele instante, algo se quebrou. O verdadeiro twist não foi a pergunta. Foi a consequência. Bernardo percebeu que certas verdades não mudam estruturas. Não alteram hierarquias. Não derrubam ídolos. Naquele dia, ele entendeu que o talento, por si só, não dá poder. Dá respeito, mas não controlo. Desde então, Bernardo escolheu um caminho diferente. Menos palavras, menos exposição, mais distância emocional. A liderança passou a existir apenas dentro de campo, nunca fora dele. Não houve ruptura pública, houve algo mais frio e definitivo. A aceitação silenciosa. E nesse silêncio, Bernardo Silva deixou de tentar mudar o sistema e passou apenas a sobreviver dentro dele. As histórias que rodeiam Bernardo Silva nunca explodiram em escândalos públicos. Não houve gritos, acusações ou rupturas visíveis. Mas o impacto foi profundo. Cada tensão, cada silêncio forçado, cada momento de frustração deixou marcas invisíveis num jogador que sempre colocou o futebol acima do ego. Hoje, Bernardo continua a vestir a camisola de Portugal com um profissionalismo absoluto. Mas algo mudou. O brilho espontâneo deu lugar a uma postura mais fria, mais calculada. Ele já não espera compreensão total. Já não luta contra sistemas maiores do que ele. Limita-se a jogar, a cumprir, a vencer onde o mérito fala mais alto. No Manchester City, tornou-se referência. Na seleção, permanece uma peça essencial, mas nunca totalmente livre. A glória existe, os títulos também. Mas a sombra acompanha cada passo. A sombra de um talento que nem sempre foi ouvido como merecia. A história de Bernardo Silva mostra uma verdade dura do futebol moderno. Nem sempre os mais inteligentes lideram. Nem sempre os mais constantes decidem. Às vezes, o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. E é exatamente aí que vivem as maiores sombras, mesmo nas carreiras mais brilhantes.